João Amorim, querido, bem-vindo, sempre um prazer, sempre uma felicidade te receber aqui no 11 News. João Amorim, livre docente de Direito Internacional, doutor em Direito Internacional, professor também de Direito Internacional na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A gente vai falar sobre cenas internacionais hoje aqui com o João Amorim, que está muito atento com as questões que estão acontecendo no Oriente Médio. Pedi para ele também, dessa vez eu encomendei um estudo para você, porque eu fiquei muito impressionado com a entrevista do Zé Dirceu à CNN, falando da situação precária da Europa economicamente, que respinga também no Brasil. E, evidentemente, vamos falar dessa operação da Polícia Federal em cima de ABIN paralela. Seja bem-vindo, João, querido. Tudo bem com você? Opa, deixa eu abrir aqui o microfone. Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos escutam. É sempre um prazer estar aqui com você, meu querido. E uma alegria poder compartilhar e conversar com todos que nos assistem. João Amorim, vamos começar falando da operação da Polícia Federal? Eu vou pensando em alguns temas aqui, porque o público está ávido de saber isso aí. Eu queria que você desse um panorama assim, da tua leitura sobre essa operação e sobre a situação da família Bolsonaro. Quer dizer, cada vez mais difícil, algumas pessoas ainda entendendo que vai ter uma sobrevida grande, o que é talvez muito aceitável, mas é uma situação muito complicada, né? Porque assim, não tem mais grande mídia, por exemplo, protegendo o Bolsonaro. Agora acabou isso aí. Na verdade, eu fico sempre lembrando, como pesquisador e como apaixonado por história, a gente acaba sempre tendo a memória muito ativa, né? O Intercept resgatou ontem, e uma coisa que a gente já tinha comentado, a entrevista do Bebiano ao Roda Viva lá no início do governo, logo depois que ele sai do governo, né? Batendo de frente com o Carlos Bolsonaro na época, né, por conta de gabinete de ódio, etc. E o Intercept resgatou justamente o trecho em que o Bebiano, e aquela entrevista foi quase, se eu não me engano, um mês antes do Bebiano morrer, né, ele falando que ele tinha alertado o presidente à época de que essa história de ABIN paralela seria uma loucura, seria, né, o ápice da ilegalidade e do fascismo, etc., obviamente não foi ouvido, e está aí a investigação da Polícia Federal, né, que não deixa a memória do Bebiano passar por mentirosa. Bebiano, né? Foi ressuscitado essa semana. Foi ressuscitado essa semana porque, né, além da questão da morte dele logo depois dessa entrevista, logo depois de ter saído do governo, claro, né, a versão oficial e que a gente acredita é que realmente foi um problema de saúde, né, mas as teorias de conspiração existem justamente para a gente ficar acirrando a nossa mente. Com relação ao fato em si, eu estou vendo muitos setores da mídia comemorando, né, eu acho que sim, eu acho que já desde antes do final do governo Bolsonaro, essa imagem, né, já vinha sendo bastante desconstruída, essa imagem de pessoa íntegra, de político, etc., já vinha sendo desconstruída, ou seja, a imagem do líder vinha sendo reduzida à pequenez, que naturalmente sempre foi, né, a insignificância que sempre foi, né? E nós estamos vendo que, na verdade, nós passamos os últimos 4 anos, depois do golpe, sobretudo, mas principalmente nos últimos 4 anos, sendo administrados por uma corja de ladrões de galinheiro, né? Porque assim, tudo bem, você tem um aparelhamento do Estado, mas para coisas tão medíocres, tão comezinhas, né? Foi assim, aquela expressão, é uma chinelagem, né? Quer dizer, uma chinelagem, uma corrupção uma fuleiragem, assim, raiz, exato, né? Raiz, raiz. Aquela coisa de sonegar os trocados do troco da padaria, sabe? Aquela coisa assim, óbvio, em proporções nacionais. E eu acho que o grande pecado aí desse grupo, desse governo, né, em primeiríssimo lugar, né, não só o aparelhamento do Estado, mas em primeiríssimo lugar, né, mais de 400 mil brasileiros perderam a vida por conta dessa fuleiragem durante a pandemia, por conta dessas decisões tomadas entre um pão com leite condensado e uma cerveja esquentada no litrão no almoço de domingo dessa família, né? E além disso, mas eu só consigo imaginar esse tipo de dimensão, sabe?
Não dá, é aquele pessoal que vai em almoço diplomático, em jantar diplomático, em banquete, tem aquele potinho de água com detergente para limpar os dedos depois de comer a codorna, a pessoa vai e bebe aquilo lá achando que é uma entrada. Então, esse naipe de gente. Né? Agora, eu espero, e espero que as investigações continuem, eu como advogado e como oriundo, né, do direito, o direito é minha vida, minha paixão, sei que nós estamos ainda na fase de investigações, eu não entendo ainda como... Eu acho que o desmascaramento está em curso já há muito tempo, sobretudo a partir do primeiro ano do atual governo, na reconstrução, na hora que você vai começando a abrir os arquivos, etc. Né? Mas eu espero que esse inicial abandono da mídia corporativa, né, do acobertamento da questão dos crimes e dos desmandos dessa família, desse governo, se revele numa cobertura minimamente próxima à cobertura espetaculosa e, por vezes, até criminosa, que foi feita com relação, por exemplo, quando a Polícia Federal foi ao apartamento dos familiares do presidente Lula. Isso eu até me permito dizer, isso não vai acontecer. É uma coisa que está no DNA dessa elite da imprensa brasileira. Deixa eu só te interromper, um minutinho. Eu vou usar com você o mesmo comentário que um professor que eu tive na São Francisco, né, meu querido professor Comparato, falou. Uma vez eu falei com ele, mas porque a elite brasileira? Ele falou, meu filho, não chama de elite, eles só são endinheirados. Né? Então eu costumo sempre fazer essa observação. A elite brasileira, que na verdade não é elite, ela só é endinheirada e comanda, né, e se apropria do Estado. Desculpa te interromper. Assim. Não, aqui eu te interrompi, você me interrompeu, vou te interromper de novo, depois você vai me interromper, as pessoas vão falar assim, para de interromper, e eu vou continuar interrompendo. Isso é fantástico. Ô, João Amorim, não, eu ia dizer que, assim, mas o estrago que o bolsonarismo fez ao Brasil foi de tal magnitude que até as elites, né, endinheiradas, que não têm cultura, mas têm dinheiro, né, elas ficaram abaladas com isso. Quer dizer, então o Bolsonaro se tornou tóxico, tanto que você vê em São Paulo o Ricardo Nunes querendo distância do Bolsonaro. Né? A gente não sabe ainda se o Bolsonaro provavelmente ele não vai apoiar o Ricardo Nunes, porque, né, ele quer a adesão total, ao legado catastrófico que ele propiciou ao país. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. A gente vai seguir comentando esse tema da BIM paralela e outros temas também internacionais. Eu quero conectar isso com a divulgação do relatório da Transparência Internacional hoje. Okay. O Raul Coppola está dizendo aqui, Bebiano morreu exatamente 11 dias depois da entrevista. Eu não sabia que foi exatamente... Eu também não lembrava dessa data. Fantástica essa informação aqui. Feife, Bebiano foi cremado, se não estou enganada, então não tem como investigar mais essa morte. Pois é. Agora, dá para investigar com evidências, indícios e tudo mais, ligações, né? Isso aí dá para investigar, não dá para fazer autópsia, né? Elizabeth Beth Andrade, João Amorim, sempre um ótimo papo. Obrigado. Augusto Feitosa, trágico foi o destino de mais 700 mil famílias que perderam pais, mães, avós, filhos, graças a ações e omissões dessa quadrilha mafiosa. Pois tá fazendo uma crítica aqui ao título do nosso programa de hoje, né? Destino trágico, família Bolsonaro começa a pagar por tudo que fez, mas eles também têm um destino trágico pela frente, quer dizer, sem que a tragicidade represente algo injusto. Na verdade, é muito justo, né? Essa tragicidade da família Bolsonaro. Fernando Bai, a BIM faz o que as boas agências do ramo fazem, paralela, apenas porque caiu em desgraça, não vai dar em nada, o que vale são as informações obtidas. Está aqui o Fernando Bai com o seu ceticismo consagrado e sagrado aqui, que a gente respeita e escuta com muita atenção. Claro. João Amorim, hoje a Transparência Internacional soltou uma nota, né? Aliás, a informação, né? Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção e tem a segunda pior colocação da história. Eu não fiquei surpreso, quer dizer,
parece assim, antes estava tudo bem no Brasil, né? Lá para 2020. Começa daí, né? Ótimo, né? Pazuello, um cara Sim. sério no Ministério da Saúde. Começa daí. Gente muito. O general Heleno, pessoal honesto, né? Correto. E agora. Probo. E agora é que a situação está terrível, né? Comenta para a gente sabe que a transparência internacional não é nem transparente e nem internacional, mas eu queria que você falasse para a gente. Eu não posso avaliar a instituição em si, né, a seriedade das pesquisas. A única observação que eu sempre faço com relação a esse tipo de ranking, né, é que, veja, questões sociais, como a corrupção, né, como o desenvolvimento de uma sociedade, né, eles correm um risco enorme de, dependendo da metodologia adotada ou criada, né, cair no que a gente chama de viés ideológico, viés preconceituoso, né? E aí, claro, a princípio a gente acredita, né, em pesquisas feitas, em metodologias divulgadas, mas uma questão complexa como a corrupção, você não consegue aferir com precisão matemática, como toda e qualquer pesquisa tende a querer fazer acreditar, que ali tem uma verdade incontestável, né? E, óbvio, não estou dizendo que não haja corrupção no Brasil, né? A gente sabe. Mas, por exemplo, os países que estão nas primeiras colocações, né, a pesquisa está indicando, então, que esses países, a visão de corrupção desses países, da população desses países, é nula, ou seja, não existe corrupção nesses países. Né? E em que nível de corrupção, por exemplo? Porque uma coisa é eu analisar a corrupção em termos de contratação pública ou corrupção em níveis da população em geral. Então, assim, não estou aqui satanizando as pesquisas nem as instituições. Mas, veja, eu lembro sempre, né, das agências de risco, por exemplo, que não tem nada a ver com a transparência internacional. Né? Eu acho que tem tudo a ver. As agências de risco têm lá a sua metodologia, etc., mas é inegável, né, que, veja, depois do golpe, né, você nunca mais ouviu falar em notas de risco do Brasil, sobretudo no último, ou seja, essas notas não eram divulgadas. Na época da eleição, na época da eleição em 2022, já no segundo turno, voltaram as notícias sobre, olha, a agência XPTO qualquer aumentou o risco, a nota de risco do Brasil. Ora, desculpa, você está querendo tornar basal, você está querendo tornar harmonizada, normalizada, uma questão que é extremamente complexa, né? Da mesma forma com a corrupção. Então, eu tenho muita cautela ao analisar essas notícias e a ler essas pesquisas e esses rankings. É mais ou menos como se eu e você tentássemos colocar um ranking dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Exato. Então, assim, a metodologia criada para uma determinada pesquisa, ela, obviamente, vem imbricada também com os objetivos que o próprio pesquisador quer. Eu tenho comigo o seguinte, quer dizer, esse ranking que a transparência produz tem a ver, talvez, com... claro que não é bem assim que a gente codifica isso e que a própria internacional divulga, né? Mas, assim, quando o Brasil começa a combater mais a corrupção, aumenta a percepção de corrupção, né? E aí você tem elementos, quer dizer, agora todos os podres do Bolsonaro, da família, do governo anterior, estão sendo levantados pela Polícia Federal, pelo governo, pelo Ministério. Isso aumenta a percepção. Se você tem se você tem um governo ditatorial. Mas não é corrupção necessariamente. São esses os discrímenes, são essas as ressalvas que eu gostaria de ver em todos esses relatórios, não só da transparência, mas de outras instituições, né? Porque, veja, as matérias que eu li agora de manhã foram, o Brasil, a 104ª posição, o Brasil está no mesmo grupo de Eritreia, Somália. Jura? A percepção de corrupção é a mesma nossa aqui no Brasil.
um país que deu uma lição de segurança e vontade democrática há um ano atrás na eleição, né, que vem passando por uma reconstrução, que vem passando por uma investigação profunda de diversos esquemas de corrupção. Nós estamos no mesmo patamar de um país que está em guerra civil há 40 anos. É essa homogeneização que eu critico, né, e que tem que ser analisada com muito cuidado, que nem sempre se faz. Olha, deixa eu acrescentar aqui algumas informações sobre essa questão. Quer dizer, eles utilizam, estão levando em conta o orçamento secreto, né, como um elemento que piore, né, a percepção de corrupção no Brasil. O Brasil pontuou 36 pontos em 2023, 2 a menos que o ano anterior, e agora o Brasil pontuou, deixa eu ver, figura na 74ª posição entre 180 nações. Centésima quarta, eu tô até fazendo muita concessão aqui. Isso aqui realmente, Transparência Internacional tem graves problemas, né? Teve junto com a Lava Jato, Dallagnol, achava a Lava Jato. Imagina, a Transparência Internacional achava disponibilizava a seguinte impressão da Lava Jato, que era uma operação, né, honesta, idônea, mas quer dizer, por aí você já vê que quando todos nós já denunciávamos os excessos. Isso não foi logo no início. Quando todos nós a Prerrogativas já denunciava os excessos e os abusos judiciais. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate. O Luiz Nassif, a gente comentou aqui em off, né? Já há muito tempo já vinha trazendo informações da suspeição da Transparência Nacional. Bom, a CGU, a Controladoria Geral da União, recebeu a pesquisa, evidentemente, com toda a educação institucional, né, com cautela. Ela soltou uma nota e disse que trabalha diariamente para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. O governo tem que tomar muito cuidado, João, e eu queria comentar mais rapidamente essa questão com você, para depois a gente tentar falar rapidamente também sobre a situação econômica da Europa. Tem que tomar muito cuidado para que o combate à corrupção, que é intenso nesse governo, aliás, acho que agora mais do que nunca, porque a situação ficou muito crítica realmente no Brasil, e eu já entrevistei aqui o Vinícius Carvalho, que é da Controladoria Geral da União, trabalho excelente que está fazendo da cartão de vacina do Bolsonaro, das joias e tudo mais, né? Dentre tantas outras coisas, dentro do próprio governo, às vezes você tem sempre que ficar investigando isso. O governo tem que tomar cuidado com a divulgação dessas informações, né? Para não se passar por um governo que fecha os olhos para isso. Exato, e tem que não só tomar cuidado com a divulgação e tornar transparente, né? Já que esse é o mote do nome da organização, tornar transparente essas ações de combate, apesar da posição da mídia corporativa, né? E não só com relação aos bolsonaros. Eu acho que os discursos e a comunicação está muito centrada desde o início desse governo, óbvio, né? Por razões mais do que elementares, né? É uma reconstrução que está sendo feita, mas veja, nós temos que acompanhar a destinação das emendas compulsórias, das emendas parlamentares, do orçamento, das emendas dos 51 bilhões, né? 51, 53 bilhões de reais do orçamento que vão ser destinados diretamente por parlamentares. Eu acho que o TCU, a Controladoria Geral da União e os próprios órgãos, o Ministério Público Federal, etc., têm que continuar fazendo esse trabalho, né? E a divulgação tem que continuar sendo feita e muito bem feita, né? Esse item da divulgação, né, esse setor, é um dos piores setores do governo federal. Assim, é uma leitura do próprio governo. O próprio governo há muito tempo eu não vi uma Secretaria de Comunicação tão blasé. Tão a desejar, né? O próprio Pimenta reconheceu há um tempo atrás, tinha que melhorar e tudo mais. Agora, inclusive eu me lembrei aqui, João, que o próprio Zé Dirceu, que voltou ao debate público agora com muita intensidade, né? O Dirceu está voltando, sim, né, gente? Depois de tudo que ele sofreu também de perseguição como Lula, agora finalmente ele está conseguindo voltar ao debate. E ele disse que essa questão do orçamento secreto é constitucional, está dentro da lei. Quer dizer, você não foi aprovada pelo parlamento.
Ele falou: se tiver fiscalização, se tiver né, todo um aparato de segurança com relação à utilização desses recursos, não tem o que dizer, é constitucional. Agora vamos falar um pouco da Europa, porque eu tô muito preocupado. O próprio Zé Dirceu, que conhece muito também a cena internacional, fiquei muito impressionado com o que ele falou. Ele falou que a Alemanha está numa crise econômica grave, que precisa de 7 milhões de trabalhadores e não está conseguindo fazer esse arranjo através da imigração. Ele disse que o preço da energia na Europa subiu 5 vezes, em função da guerra da Ucrânia e outras coisas, que o Reino Unido também saiu da União Europeia e entrou em crise. Que balanço que você faz da Europa, as consequências que podem ter no Brasil? Olha, saiu no final do ano passado, saiu o relatório da Comissão Europeia sobre energia, né? E a Alemanha tem a quarta energia mais cara da Europa, tá? 2 vezes acima da média europeia de custo, tá? Muito embora eles tenham conseguido diminuir bastante a sua dependência com relação ao gás natural russo, né? Que desde a invasão da Ucrânia, do início da guerra da Ucrânia, por conta das sanções, etc., eles tiveram que deixar de lado, né? A Alemanha enfrenta uma recessão econômica, né? O Deutsche Bank estima que para esse ano de 2024, o PIB da Alemanha vai retroceder 0,2%, tá? Então, você vai ter um decréscimo econômico. E nós estamos falando... Por que a Alemanha? Nós estamos falando da maior economia da Europa. Nós estamos falando do motor econômico da Europa, tá? A União Europeia como um todo, em 2022, comemorou 39% das suas matrizes energéticas de energias renováveis. Isso quer dizer que 61% ainda é baseada em combustíveis fósseis, tá? Isso faz com que o preço desses recursos de combustível para a geração de energia fiquem mais caros e, consequentemente, a energia elétrica fique mais cara, né? Pressionando a inflação. Nós estamos falando numa realidade global em que todos os especialistas apontam que, a partir desse ano de 2024, nós vamos começar a experimentar no planeta um aumento vertiginoso da inflação causada pelos efeitos das mudanças climáticas, né? Aumento de preços de commodities, de combustíveis, etc., né? De energia. E essas crises econômicas vão, por um lado, né? Sobretudo na Alemanha, impactar o discurso político. Nós vamos ter eleições na Alemanha, nós vamos ter eleições na França, nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu. O grande tema dessas eleições todas é a imigração, tá? Os partidos até partidos de centro-direita e alguns de centro-esquerda se alinham a políticas migratórias mais severas, né, e mais radicais. A extrema-direita, então, nem se fala, né? Nós estamos falando aí de uma realidade que você tem, de um lado, uma crise econômica em curso, uma recessão. A Alemanha está há 2 anos em recessão, tá? Precisa de 7 milhões de pessoas, como mencionou o Dirceu, e mesmo assim não abre suas portas para a imigração, e essa realidade se repete em diversos países. Nós temos em Portugal o Chega, né, que é um partido de extrema-direita, radicalíssimo, que está aí ganhando seguidores. Isso afeta o balanço político, porque dá gás para os discursos de austeridade, muito embora a Alemanha agora tenha, a Corte Constitucional alemã tenha batido o martelo e fez o orçamento já delicado do governo alemão diminuir 60 bilhões de euros, porque tentaram furar o teto de gastos lá. A Alemanha é uma das principais vozes da austeridade econômica, né? O motor, desde a crise Eles precisavam de 17 bilhões e não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. E aí pegaram 60 bilhões de euros do fundo emergencial para a Covid-19 e realocaram. O governo realocou esses 60 bilhões para políticas de subsídio de energia elétrica e industrialização e transição energética. A Corte Constitucional falou: não pode, porque isso vai furar o teto de gastos constitucional, né? E aí, pronto, o primeiro-ministro o governo está em crise, o primeiro-ministro está balançando, né? E aí o partido de extrema-direita, Aliança pela Alemanha, se assanhou, o que levou no último dia 19 mais de 2 milhões de pessoas irem às ruas em diversas cidades alemãs
protestando contra o neonazismo, contra a ascensão do nazismo e da extrema-direita. Ou seja, pegando essas imagens da Alemanha como termômetro, nós temos na França a aprovação de uma lei migratória extremamente fascista, que cria cidadãos de segunda categoria. Nós temos o crescimento da extrema-direita na França já continuamente, né? Ou seja, a Europa, com essa realidade, ela tende a mergulhar numa crise social, política e econômica muito grande. Nós temos aí as discussões para o acordo Mercosul-União Europeia, que está travado, as manifestações de agricultores na França e na Alemanha, por conta de cortes de subsídios, tem como principal argumento os produtos agrícolas brasileiros e argentinos, né? Ou seja, você tem o uso do acordo, né? como barreira não tarifária, né? Pedindo subsídios, pedindo apoio. Nós estamos vivendo aí uma crise das políticas de austeridade, das consequências das políticas de austeridade, dos subsídios e da ideologia neoliberal. Agora, se isso vai significar uma volta do Estado, um refortalecimento do Estado social e democrático, ou uma ascensão generalizada da extrema-direita, é algo que eu ainda estou observando e com muita cautela. Vamos observar com cautela. Aliás, tem a pauta econômica também muito importante, tem o déficit de 2023 acabou de ser publicado. O Haddad deu uma resposta, mas não vai dar para a gente falar sobre isso. Infelizmente, né? Porque nosso tempo acabou, infelizmente, passa voando aqui, porque o João traz o seu ritmo de produção, de explicação aqui é muito forte. Aliás, como todos os convidados aqui, sou privilegiado. Tenho vários professores todos os dias aqui, né? Imagina só que coisa boa. João Amorim, agradeço. Brigadíssimo, tá? Obrigado a você, meu estaremos querido. juntos na semana que vem e se bobear antes, né? Porque do jeito que as coisas estão acontecendo aqui, a gente vai ter que fazer um plantão. Tô à disposição, conta comigo, é só me acionar, senão semana que vem estamos aí. Um beijo a você, João um beijo Amorim, a todos e todas. aqui no Ozi News, obrigado.